Estamos considerando o processo da salvação e usamos o processo não para enfatizar uma lista de coisas que você precisa fazer, porque o processo não é humano, o processo é divino. E tem o lado humano, que é a fé. Em Efésios 2:8 nós vemos que tem a palavra graça e a palavra fé. Graça é a responsabilidade de Deus e fé é a responsabilidade do homem. E nós estamos analisando a primeira parte, que é graça. O que é que Deus está fazendo para salvar almas? E essa graça de Deus tem três partes. Tem a primeira parte que aconteceu antes da fundação do mundo, a segunda parte que aconteceu 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado, e o que Ele está fazendo hoje pelo Espírito Santo, trazendo convicção para as pessoas. Nós estamos ainda considerando a parte que aconteceu antes da fundação do mundo. E na aula anterior, a palavra eleição, que Deus escolheu quem está em Cristo antes da fundação do mundo para ser salvo. Agora nós vamos ver mais essa ideia, mas indo para a próxima palavra, que é predestinação. E quando você vê a palavra pré, quer dizer antes, né? E destinação, destino, para onde você está indo. Então Deus já tem um destino preparado para quem Ele elegeu, ok? Então Ele já tem isso predeterminado, essa parte, o destino. Quanto à eleição, é pela presciência. Mas se essa é predestinação, então Ele diz, essa pessoa em Cristo eu escolhi, então essa pessoa vai ter isso. O que é que ele vai ter? Ou ela vai ter, a pessoa vai ter. Veja aqui Efésios 1, versículo 3, novamente. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Diz aqui beneplácito de sua vontade, porque não é a nossa vontade, é a vontade dele. Ele decidiu salvar o pecador, então é a vontade dele, ou seja, é graça. A ênfase aqui é graça. Quanto a essa graça, Ele nos predestinou para algo específico. O versículo diz aqui, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Naquela época, naquela cultura, a Roma tinha um certo sistema de ter servos em casa e filhos em casa. E os dois foram criados, um recebeu a herança e o outro não. O servo, ele trabalhava até mais porque o filho estava estudando e o servo podia ter certas dívidas por causa do sistema, ele precisava pagar suas dívidas. Mas a Bíblia nos ensina que, antes de falar sobre a Bíblia e a nossa salvação, na cultura, se o dono quisesse adotar esse servo, deu para ele adotar o servo e pagar todas as dívidas do servo, e esse servo agora se torna um filho adotado e ele vai herdar tudo que um filho normal, filho biológico, vai herdar. Quanto à nossa salvação, nós fomos predestinados para sermos filhos, não servos, mas filhos de Deus, que quer dizer nós recebemos
uma herança, nós recebemos tudo que é para Jesus receber como Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros porque nós fomos adotados. Nós somos os filhos de Deus. Temos os direitos e olha, melhor ainda, Ele pagou nossa dívida. Nós não precisamos pagar a dívida do nosso pecado. Jesus pagou por tudo isso. Então essa é a nossa predestinação. Eu sei, eu vou habitar na casa de meu Pai Celestial para sempre, que eu não vou ter que pagar as dívidas que eu tinha, porque Ele me adotou. Essa é a minha predestinação. Eu tenho isso através de Jesus. Ele fala aqui em versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele fala bem aqui, quem causou isso? Jesus Cristo. Ele diz, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, graça, que eu já enfatizei. Em versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, a única pessoa que vai receber glória para essa predestinação é Deus. Ninguém aqui vai poder chegar no céu como filho adotado de Deus, predestinado para esse lugar, e vai falar, olha, eu cheguei aqui porque eu fiz o certo. Eu estava na igreja servindo fielmente. Ninguém vai poder falar isso, porque Ele predestinou isso. Ele predeterminou, olha, vai ser assim. Você vai poder ser meu filho. Meu filho. Ele não precisava fazer isso. Como naquela cultura, não existia mestre ou senhor dizendo, eu preciso adotar esse servo. Não existia lei. Servo era servo, filho era filho. Era só pela graça do mestre ou do senhor para adotar o servo e dizer, agora ele é meu filho. E desse jeito Deus nos adotou. E somos agora os filhos de Deus. E com isso, veja capítulo 2, ele não fala isso aqui, mas pelo contexto você vê isso em capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O verbo ressuscitou e o verbo fez estão no tempo passado. Isso já aconteceu nas nossas vidas. Então, quanto a Deus, na mente dele, nós já estamos nos lugares celestiais. Quanto a Deus, você já está no céu. E por que eu enfatizo isso? Porque é maravilhoso. E não é somente maravilhoso pensar nisso, mas também é uma garantia que você não vai poder perder sua salvação, porque quanto a Deus, você já está no céu com Ele. Isso antes da fundação do mundo. Então Deus não está assim, eu não sei se Ele vai me servir e fazer o certo, porque eu quero muito que Ele vá para o céu, mas não, Deus não está assim não. Ele já sabe. Você já está nos lugares celestiais. Agora, considerando o processo da nossa salvação, vamos para o que aconteceu mais ou menos 2000 anos atrás. Para Deus poder nos escolher em Cristo, Cristo precisou morrer por nós. E isso aconteceu 2000 anos atrás. Veja comigo Romanos 4, por favor. Versículo 25, diz aqui, Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, a crucificação e a ressurreição servem como a base
da obra de Deus. Então, em outras palavras, a eleição e a predestinação não eram escolhas arbitrárias de Deus, não. Deus precisou ter a morte do filho dele, que aconteceu muito tempo depois. Jesus entrou no mundo não tendo pecado, e quando ele foi crucificado, ele, através do sangue que ele verteu, ele pagou a nossa dívida. E Deus está dizendo: quem está em Cristo, eu escolho. Ele escolheu os que creem e recebem Jesus. Então ele fala aqui: o qual por nossos pecados foi entregue, que quer dizer entregue para ser crucificado, e ressuscitou para nossa justificação. Basicamente, a crucificação paga a dívida do homem, e a ressurreição é o comprovante. Deus, por exemplo, não disse: bom, Jesus morreu, meu filho morreu, e olha, me ajudou um pouquinho, mas ainda as demandas da minha lei são tão altas, eu vou precisar matar mais pessoas. Então eu preciso de Jesus número 2. Cadê Jesus número 2? Não, Deus falou: meu filho foi suficiente, ele pagou, nem ele precisa continuar morto agora, ele ressuscitou Jesus após 3 dias. Então, é o comprovante, Deus está demonstrando, ele pagou a dívida. E veja a importância da ressurreição quanto à nossa salvação em Romanos 10. Então, a gente viu isso aqui em Romanos 4, agora Romanos 10. Diz aqui, em versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ele enfatiza aqui versículo 9, especificamente a ressurreição. Eu ouvi alguém falar: quando você prega na igreja a crucificação de Jesus, não deixa Jesus na cruz, ele ressuscitou, né? É uma coisa meio triste sempre ver a igreja católica exaltar um Cristo crucificado. Eles até pregam que na hora da Santa Ceia, você está comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus. É um sacrifício contínuo. Mas, irmãos, não. A Bíblia diz no livro de Hebreus: ele foi crucificado uma vez e foi suficiente aquela vez, e não precisa fazer mais nada para expiar os nossos pecados. Não existe essa doutrina na Bíblia. Não existe. Foi suficiente, foi completo tudo que ele fez na cruz. Então Jesus ressuscitou, e a Bíblia enfatiza que na nossa salvação precisamos crer que Jesus literalmente e fisicamente ressuscitou. Foi suficiente. Então Deus levantou o filho dele. Veja comigo, por favor, Hebreus 10, no fim do Novo Testamento, e diz aqui, vou ler uns versículos aqui, 4 a 18, Hebreus 10, 4 a 18, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ele está falando sobre os sacrifícios do povo do Velho Testamento, no tabernáculo, no templo, animais morrendo, mas não deu certo, não foi suficiente. Versículo 5, por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, aqui Jesus está falando: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz,
sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, marca essas palavras, um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículo 14. Porque com uma só, pode marcar as palavras, uma só oblação aperfeiçoou para sempre, pode marcar isso também, os que são santificados. E eu digo amém e aleluia. Versículo 15. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, que é o novo nascimento. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém e aleluia de novo. E versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém e aleluia. Alguém precisa pular e cantar um hino agora. Vera, a senhora quer cantar um hino para nós, por favor? Hoje à noite não, né? Mas que coisa boa! Aqui a gente precisa entender. Jesus fez tudo isso e nós podemos só ver umas passagens citadas aqui no Velho Testamento. Primeiro, a primeira passagem, Salmo 40. Salmo 40, versículo 6, diz o seguinte: sacrifício e oferta não quiseste, e os meus ouvidos abriste, holocausto, expiação pelo pecado não reclamaste. Ou seja, essa passagem que encontramos aqui em Hebreus veio do Velho Testamento. Os escritores do Novo Testamento não estavam inventando essa ideia: Deus não gosta dos sacrifícios. Não, os profetas do Velho Testamento já estavam falando: Deus não quer essas coisas. E nós sabemos o porquê. Porque não é suficiente. Veja comigo Isaías 1, 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. E Deus não é interessado nisso, né? E eu posso também dizer que Ele não quer as nossas boas obras para a nossa salvação. O problema nosso, nosso pecado, esse é o nosso problema. E a única pessoa que pode tirar é Jesus. E precisou desse evento que aconteceu 2000 anos atrás. Ele morreu por nós e ressuscitou. Isso nos leva para a terceira parte do processo, o que Deus, pelo Espírito agora, está fazendo nos dias de hoje, na época da igreja. Então vai comigo, por favor, para o livro de João. Por favor, João 16. João 16,
Versículo 7 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vamos voltar, por favor, irmãos, para o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo. E diz aqui do pecado e da justiça e do juízo, mas convencerá o mundo. Então, antes da fundação do mundo, o Pai escolheu os que estão em Cristo. 2000 anos atrás, Cristo precisou morrer para isso ter validade. Hoje, nós somos pecaminosos, duros de coração, não querendo buscar a Deus, ímpios e errados, convencidos no nosso próprio orgulho de coisas que nem são a verdade. Nós precisamos de uma obra divina, nós precisamos uma ação de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos que alguém venha para nós com o Evangelho, porque senão nós vamos continuar no nosso caminho errado, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. E alguém precisa trazer para nós o Evangelho. Não importa a tribo, você nunca vai achar uma tribo no planeta que está afastado de todo mundo, onde o pessoal está adorando a Deus da forma correta, que está dependendo da graça de Deus e tem fé em Jesus Cristo, ou até algo parecido. Não existe. E interessantemente, toda tribo tem um tipo de expiação através de animais ou alguma coisa. Tem uma coisa para cobrir o pecado, mas é sempre algo errado. O homem tem consciência do pecado, mas ele não tem conhecimento do Evangelho, ele não tem interesse nas coisas de Deus, ainda que ele perceba a culpa dentro dele. Como Deus disse, não há ninguém que busca a Deus. Precisamos então de alguém para chegar a nós e falar: olha, você é pecaminoso, você é condenado, mas Deus, na graça dele, forneceu o Cordeiro dele, Jesus, para morrer por você. Daí, com esse Evangelho, o Espírito de Deus começa a fazer a obra, tocando o coração, mexendo com a pessoa, e a pessoa começa a pensar. E é o Espírito de Deus que convence a pessoa do pecado e da justiça e do juízo. Eu posso entrar em mais detalhes sobre essas três coisas, mas eu já lidei com essas coisas quando estudamos a pneumatologia. Vamos agora então para Lucas 3, por favor. Lucas 3. E diz aqui, versículo 3, Lucas 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então aqui, João Batista estava dando para Israel mais uma chance, né? Israel, somente uma parte estava se arrependendo. Jesus estava chegando, o rei deles, ele está pregando arrependimento. Versículo 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Que a ideia aqui, vocês têm muito para arrumar nas suas vidas, vocês têm pecado, vocês são desonestos no trabalho, vocês contam mentiras, vocês estão fazendo coisas erradas no seu lar,
vocês estão com palavrão na boca, vocês tem blasfêmia no coração, tem adultério, você tem olhos de fornicação, ele pregando e pregando e pregando, vocês têm que se acertar, vocês têm que mudar as coisas, a coisa vai ficar feia. E João pregando isso, veja aqui, versículo 15, e estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, então o efeito da pregação, o Espírito de Deus, ele opera, mas essa pregação, nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que prega de uma forma que a gente compreende o nosso pecado. Nós temos pecado, mas é muito maligno o pecado. A justiça de Deus condena o nosso pecado. Nós podemos passar a eternidade fora da presença de Deus por causa do nosso pecado. E alguém precisa explicar isso para nós. Até inclusive a lei explica isso para nós. Nós não compreendemos isso sozinhos. Precisamos dessa informação, dessa mensagem, dessa verdade. Veja comigo o livro de Gálatas, por favor. Gálatas 3, 24. Gálatas 3:24 diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ele diz aqui que o alvo da lei é ser nosso tutor. A lei, ela serve como alguém que nos ensina, não que nos salva, mas nos ensina. A lei fala, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Se você não fizer, você vai morrer. E repetidamente a lei de Deus fala isso. Você vai morrer. Você vai morrer. E a gente compreende através da lei, que na verdade representa a Bíblia, mais especificamente esses mandamentos. Eu sou condenado mesmo, eu tenho tanto pecado. E a lei, esse tutor, nos conduz para quem? Ele diz aqui, a Cristo, para que pela fé em Cristo, fôssemos justificados. Então, de novo, é Cristo que salva, mas é a lei que faz essa obra de nos ensinar essas coisas. Agora, é importante isso, veja comigo Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Diz aqui: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui, então, aparentemente, para o homem ter fé, ele precisa da palavra. Fé não é algo que, nesse sentido, você automaticamente tem. Se alguém não trouxer a palavra para nós, nós não temos fé em Deus da forma que devemos. Precisamos de uma pregação. Precisamos da Bíblia, pelo menos um folheto, alguma coisa que prega o Evangelho para nós. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Por causa disso, Deus manda missionários. Até para o Brasil, né? Para pregar, porque muitas vezes os povos não ouvem, e tem que ter alguém com o Evangelho para pregar o povo. Peraí! E essa pregação, essa palavra pregada, acaba criando fé no coração da pessoa. Veja comigo 1 Coríntios 1, versículo 18, diz o seguinte: 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja,
quando eu ouço alguém pregar a cruz, e pregar Jesus na cruz, e pregar como Ele morreu por nós para nos salvar, e prega mesmo, e mostra isso na Bíblia, é poder para nós. Nós sabemos, é a coisa mais importante. O mundo tem seus heróis e super-heróis que não morrem, mas para nós, o nosso herói, Ele morreu por nós e ficamos gratos e alegres. Porque através disso vem a salvação, é o poder, é tipo para nós, se não tem isso, não tem nada. Então esse poder. Versículo 21, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E não é engraçado isso, né? Deus escolheu usar um cara que levanta a voz e está cuspindo, blá, 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 essa pregação, e faz isso, e através desse negócio, você tem fé, você se arrepende dos seus pecados, e você recebe Jesus como seu Salvador, e você é eternamente salvo. Não é incrível isso? Ele usa a loucura da pregação. Então, hoje em dia, o Espírito de Deus está convencendo os pecadores do pecado e da justiça e do juízo. Ele usa a lei, ele usa a Bíblia, ele usa a pregação dessas coisas para o povo chegar ao momento de arrependimento, um coração querendo crer em Jesus, para receber Jesus. Se não tivesse essa obra de Deus, o homem não teria fé em Jesus e não seria salvo. Tem que ter essa parte. Nessa terceira parte que diz na época da igreja a obra do Espírito, temos a convicção do pecador, que eu acabei de ensinar, e tem essa segunda coisa que, se Deus permitir, eu quero rapidamente mostrar para vocês, e eu termino hoje à noite, tá bom? É a palavra regeneração, já lidamos com isso. Então eu não vou ensinar tudo de novo, já mostrei essas coisas, mas a regeneração, como eu falei, é a obra do Espírito Santo hoje para transformar a gente. Então ele acorda dentro de nós fé, arrependimento, ele nos dá conhecimento do Evangelho, e é uma transformação sobrenatural do homem, porque o homem está morto no pecado. E você pode ler João 3, Efésios 2, para ver essa ênfase que eu já ensinei. E acontece na hora que alguém coloca a sua fé em Jesus. Temos isso em Efésios 1, 12, 13 e 14, uma passagem importantíssima. E o homem assim participa da natureza de Deus. E a Bíblia fala isso em 2 Pedro 1, 4 e 1 João 3, 9. E esse ponto é importantíssimo, mas por causa do horário eu não posso ficar ensinando. Deixe-me tentar simplesmente concluir. No processo da salvação, a parte de Deus no presente, hoje, inclui essa operação sobrenatural. Por exemplo, você me vê, e você pode até gostar de mim, mas eu vou falar para vocês. O que é bom em mim, dentro de mim, é pela obra do Espírito Santo na minha vida. E eu estou falando isso não somente porque a Bíblia fala isso. Eu sei porque eu me conheço, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou. E essa mudança, essa transformação é algo que veio de Deus. Eu não sou autor, eu não decidi fazer algo, bom, vou fazer isso aqui. Não, Deus, pela convicção do Espírito, por uma obra especial, fez isso em mim. E quando nós conversamos com o pecador, e o pecador fala o seguinte: mas eu não estou preparado,
para receber Jesus. Eu tenho tanto pecado. Eu vou ter que largar essas coisas antes. Eu falo para a pessoa, e você pode falar a mesma coisa. Você não vai para Jesus porque tem tudo em ordem. Você vai para Jesus porque é Ele que vai arrumar as coisas da sua vida. É Ele que dá poder para a sua salvação. É Ele que transforma a sua pessoa. Você não precisa, mas eu preciso parar de fumar e beber e fazer isso e aquilo. Não, é Ele que pode fazer sobre você. Você vai para Ele, você recebe Ele, você tem arrependimento, você quer continuar no erro. A pessoa fala, não, eu quero ser salvo, mas eu não consigo. Então vai para Ele, é Ele que ajuda. E é Ele mesmo, coisas que eu não conseguia largar, Ele me ajudou a largar. E há um processo nisso. Tem aquele momento instantâneo, no dia que você recebe Jesus de verdade, mas vem o processo do Espírito Santo santificando você, ajudando você, ensinando você, e você nesse crescimento acaba pecando cada vez menos. E todo mundo que fala que não consegue receber Jesus não está compreendendo isso. O Espírito Santo dá o novo nascimento. E é isso que nós precisamos enfatizar na questão do processo da salvação. Não é o que eu faço antes de receber Jesus, é o que Ele faz antes e no momento e depois.